travar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Primeiro de alguma coisa da semana ou alguma coisa que queiram perguntar? Tá, deixa eu Eu compartilhar. coloquei o vídeo agora de manhã, nem sei se deu tempo delas reverem, mas já tá lá, viu, Flávio? Tá, Que fez na terça. uhum. Vamos aguardar que elas assistam de novo para fazer perguntas, né, menininhas? Aqui dá pra ver minha tela? Tá compartilhando. Certo. O que a gente vai fazer hoje? Anteontem a gente tava conversando, né? Da questão lá da página. Mostrei um pouquinho do JavaScript, mas voltado pro front-end, né? Vocês conseguiram pegar bem a ideia do que estava acontecendo. Então, vocês estão indo super bem. Hoje a gente vai falar do Node, que é aqui que vai ficar um pouquinho mais claro da diferença entre o back-end e o front-end, tá? Porque pensando no JavaScript que a gente estava fazendo anteontem, se lembra que estava tudo assim com a interface, que a gente estava mudando a cor do fundo, enfim, coisas assim que a gente estava vendo no visual do site, certo? Que a gente estava rodando por aquela tag script. Hoje a gente vai usar o Node e aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona mais o back-end, tá? Então vamos lá, vou criar uma pastinha nova aqui, renomear ela para exemplo Node. Alguém aqui já teve contato com o Node? Eu Ah, instalei, já eu um bocadinho. e eu vi, a Tati apresentou um código uma vez no Node, né, Tati? Uhum. Ah, bacana. Bom, o Node ele serve justamente pra gente fazer ahn, várias coisas, mas uma das coisas que bastante gente usa é para fazer, por exemplo, APIs, tá? Então, o que seriam APIs? Quando você vai, por exemplo, entrar num site de vendas de produtos, vocês concordam comigo que por trás de toda aquela interface gráfica bonita e tal, tem uma lógica por trás dos produtos? Por exemplo, existe um lugar onde os produtos são guardados, existe um. Enfim, pensar só na parte de onde os produtos estão guardados. E para a gente fazer essa interligação entre essa interface gráfica que a gente vê do front-end, a gente faz por meio de APIs, que a gente pode usar para, por exemplo, fazer requisições em um banco de dados. Supondo que você tenha um banco de dados que ele tenha seus produtos, certo? A gente pode criar APIs como interfaces, sem diria interface, né? Para poder fazer requisições para procurar específicos produtos, por exemplo, ou procurar todos os produtos, ou enfim. Basicamente a API é onde vai estar toda essa parte lógica. Então basicamente é isso o Node, tá? Ele serve para a gente poder fazer aplicações back-end. Então aqui eu vou mostrar um exemplozinho para vocês. Eu vou abrir o como posso mostrar isso aqui? Ahn, tá. Como a gente não está fazendo ahn, pro front-end, a gente não vai ter toda aquela parte do HTML e tal. Então a gente vai substituir aqui por outra coisa, que é quando você usa o Node, ele automaticamente vem com npm, certo? O npm consiste no seguinte: basicamente são várias libs, vários pedaços de códigos que outras pessoas já fizeram, que elas basicamente deixaram disponíveis para você poder baixar, por exemplo.
Então se você for fazer uma API, você não vai criar toda a API do zero. Você vai usar, por exemplo, o Express. O Express é um exemplo de pacote do Node, do NPM, né? Que você pode usar para criar, usar como uma base para poder fazer a sua API. Ah, vocês têm familiaridade com o CMD, com o terminal? Eu imagino que não, certo? O terminal vai ser basicamente aqui o prompt de comando, né? O CMD do Windows, acredito que muitas já viram essa tela. Ahn, como a gente não vai ter o nosso index HTML, por exemplo, como um ponto de partida, o nosso terminal a gente poderia dizer que é o nosso ponto de partida, porque a gente instalou o nosso Node. Então se eu escrever aqui Node, vocês veem que ele abre aqui falando as coisas dele, né? Se escrever Node-V, ele me dá a versão do Node. Então, basicamente, quando vocês vão criar aqui um aplicativo executável de JavaScript, vocês vão usar esse Node. Por exemplo, vou abrir aqui no Visual Studio que acho que é melhor para mostrar para vocês. Ó, eu abri aqui a pastinha do Visual Studio, tá? No exemplo Node, nessa pastinha que está vazia. Suponha que a gente tenha aqui o nosso... Eu não vou colocar como index, vou colocar como teste.js, certo? Suponha que a gente tenha o nosso arquivo só JavaScript, certo? Já que a gente não está mexendo com front-end, a gente não vai ter HTML nem CSS. Vai ter só um arquivo JavaScript. Vocês lembram anteontem que eu mostrei para vocês o console.log? Que era para a gente poder printar alguma coisa na tela? Vamos escrever exatamente a mesma coisa aqui. Por exemplo, o código está rodando. Como que a gente faria para esse JavaScript aqui ser executado no nosso computador? Pelo terminal, certo? Esse terminal que está aberto aqui no Visual Studio é o mesmo terminal de quando vocês abrem aqui o CMD, tá? Então aqui se eu escrever, por exemplo, Node, ele também vai funcionar, certo? A forma que a gente vai rodar esse arquivo é escrever no Node e a gente vai passar a pasta desse arquivo de onde ele vai estar sendo executado. Então, por exemplo, vocês viram que eu abri o terminal aqui no Visual Studio, certo? No exemplo Node. Então aqui ele já está falando aqui, ó, PS, está falando aqui EC, users, Flav, desktop, exemplo Node. Então ele já está na minha pasta que ele tem o arquivo teste.js. Se vocês quiserem garantir mesmo que esse teste.js, um comando que tem no terminal do Windows é o dir. O dir ele mostra todas as pastas e arquivos dentro daquele diretório, tá? Então eu escrevi aqui dir. Se eu abrisse lá o CMD aqui também escrevesse dir seria a mesma coisa, tá? E tá vendo aqui que tem aqui, ó, name teste.js. Então a gente tá no mesmo caminho da pasta que tem o teste.js. Se eu escrever agora node teste.js e der um enter, vocês vão ver que apareceu aqui embaixo, oi, o código tá rodando, certo? Então aqui meio que dá pra ter uma noçãozinha a mais da diferença do back-end pro front-end, certo? Vocês veem aqui que não tem nenhuma interface gráfica aqui. Ficou um pouquinho claro para que serve o Node? Talvez se eu falei um pouquinho rápido
com alguma coisa assim, é importante o feedback de vocês. Eu entendi. Entendeu? Tá. Então, beleza. Ahn, Calma aí, perdão, tô me ligando. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Então, beleza. Agora a gente sabe como executar o nosso arquivo JavaScript aqui, né? Ahn, Como o Node é focado nessa parte aqui de você executar puramente ah, o JavaScript aqui, por exemplo, para aplicações back-end, a ideia que eu pensei aqui para a mentoria de hoje seria tentar explicar um pouquinho mais o literal do JavaScript, porque aqui sem o HTML, o que sobra é a linguagem pura, certo? Então, por exemplo, lembra quando a gente estava escrevendo o document? O document por aqui, se eu tentar dar um console log nele, isso aqui é até algo que eu nunca experimentei fazer. Por exemplo, tá vendo aqui que ele fala document is not defined? Aqui nesse errozinho de referência. Por mais que o Visual Studio ele me recomende o document porque é algo da linguagem que a gente usa bastante, e está voltado lá pro documento do HTML. Então, como a gente não tem aqui, ele vai dar um erro de referência. Vai falar que não está definido porque não existe nenhum documento HTML. Então, enfim, basicamente a ideia que eu pensei mais para hoje era tentar explicar um pouquinho do literal da linguagem. Ahn, o que vocês estão tendo de dúvida mais, por exemplo, com o Carlos na parte do literal do código? Por exemplo, que, sei lá, vocês veem um exercício lá e vocês querem fazer, mas aí, sei lá, pega e emperra em uma parte e pensa, putz, se eu entendesse melhor essa parte, talvez daria pra desenvolver melhor. Flávio, boa tarde. Acho que minha dúvida mais é com a estrutura, sabe? A Uhum, sintaxe assim, do código. sim, sim. É que aí tem várias coisas aqui que posso falar da sintaxe, né? Que aí eu pensei mais pra mentoria de hoje falar um pouquinho de array, talvez de função. Ah, mas beleza. Ontem eu mostrei pra vocês a diferença do const, do let. Vocês lembram a diferença? Ainda? O const serve pra quê? O const não muda, né? Exatamente. Você define uma constante número, 12, e esse número, se você tá para 10, por exemplo, e rodar aqui o node test.js, eu coloco a setinha para cima, tá? Que ele executa o mesmo comando de antes, que ele bota aqui já no meu terminal. Vocês vão ver que ele vai dar aquele mesmo erro que estava aparecendo naquele console do navegador, que é assignment to constant variable, porque não dá pra, né, sobrepor uma constante. Então, beleza. De variáveis, vocês já pegaram bem. Vamos falar de funções então. Como a gente define uma função no JavaScript? Som, né? Isso. É function. É, acho que é assim. Exatamente. A gente bota function e bota um nomezinho aqui. Por exemplo, nome. ahn, Printar. Deixar printar nome da função. Então, para a gente declarar uma função, a gente escreve function, escreve o nome da função que você vai querer usar para referência depois para poder chamar ela. E basicamente aqui dentro você escreve os seus pedaços de códigos. Então, por exemplo, se eu
colocar aqui console.log. Flávio, esse pedaço aqui de código vai ser executado quando eu chamar a função. Como que a gente faz para chamar essa função agora? Executa aí Só embaixo. pelo nome. Isso, É o nome e os parênteses. Ah, é. isso. A gente chama aqui printar nome. Rodar aqui o Node de novo. Ele tá printando o meu nome. Certo? Vamos melhorar agora um pouquinho essa função. Eu criei essa função aqui com o nome de printar nome, certo? Então, teoricamente, a minha função que eu queria definir é um pedaço de código que vai printar um nome. Aqui, por enquanto, esse valor do Flávio tá chumbado aqui, né? Se a pessoa quisesse trocar o nome, ela teria que vir aqui e trocar o nome para, por exemplo, Tatiana. E isso é ruim, porque toda vez a pessoa vai ter que vir aqui, trocar aqui dentro do console log o nome. Então vamos pensar uma forma de resolver isso. Tá vendo que quando a gente chama aqui a função, a gente tem que abrir o parênteses? Isso porque a gente pode passar alguma coisa para a função, certo? Então se, por exemplo, eu vou apagar aqui a linha aqui e deixar o function vazio, certo? Esse printar nome, eu abro parênteses, mas eu não passo nada dentro dele. Vamos tentar passar alguma coisa. Vamos escrever, por exemplo, Flávio, aqui dentro. Agora, a gente está passando uma string Flávio para dentro dessa function. Tá? O parênteses serve justamente para isso, para a gente passar argumentos para essa função quando a gente chama ela. Como que a gente faz agora para usar esse valor que a gente passou na função? Da mesma forma que a gente declara aqui, por exemplo, let name é igual a Flávio, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente usa o let, né, para determinar o tipo da variável, coloca o nome e atribui um valor. O que a gente faz aqui para receber os parâmetros da função, a gente só escreve o nome da variável, tá? Então, por exemplo, name. Deixa eu colocar nome. Por exemplo, nome. Então, automaticamente, quando a gente passar esse parâmetro aqui do Flávio, ele vai ser passar esse argumento aqui do Flávio, ele vai ser automaticamente atribuído pro valor nome. Tá? Se eu der console.log agora no nome, e rodar, vocês vão ver que agora ele printou Flávio. Tá? Se eu, por exemplo, trocar aqui agora o nome, que eu estou chamando essa função, chamar de Tatiana aqui de novo, e rodar de novo meu código, agora ele está printando o nome da Tatiana. Então agora a gente deixou essa função mais dinâmica, porque agora a gente pode passar o nome para essa função. Da mesma forma que a gente pode chamar essa função outras vezes. Por exemplo, eu chamei aqui printar nome Tatiana. Se eu quiser chamar de novo aqui, printar nome Juan, e rodar o código de novo, agora ele está chamando a função aqui com a Tatiana, chamando a função com o Juan. Os dois estão printando Tatiana e Juan. Ficou claro a função? Como é que a gente usa ela? Alguém tem alguma dúvida de função? Ou alguma coisa Eu, específica?
Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, no terminal, para você fazer o teste, você coloca teste.js. Isso, tá, calma, eu vou então explicar melhorzinho essa parte. O Node, ele é um comando de quando você instalou lá o Node.js, em uma daquelas caixinhas lá que tava marcando, ele adiciona o Node como como é que fala? Como um executável para o seu terminal, tá? Então, por exemplo, se você não tiver o Node instalado no seu PC e você escrever Node, ele vai dar um erro aqui falando que ele não reconhece, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu forçar outro nome, escrever, por exemplo, Node, assim, tá vendo que tá falando aqui, ó, o termo Node não reconhecido como blá blá blá, enfim. Isso porque você não tem instalado algo com esse nome no seu computador. Então, quando vocês instalaram o Node, automaticamente quando vocês abrem o terminal de vocês e escrevem o Node, ele abre essa interface aqui, certo? E o Node serve para quê? Para a gente poder executar um arquivo do JavaScript aqui no nosso computador, tá? Já que, como eu disse, a gente não tem interface gráfica assim no front-end, né? Para a gente, por exemplo, importar nosso script e usar de alguma forma, o Node serve para isso, para a gente rodar no nosso computador. Então o comando que você vai usar é node espaço, aí o nome do seu arquivo, que aqui no caso é teste.js, tá? Se por exemplo você escrevesse aqui node, escrevesse teste faltando um e, tá? Que aqui tá esse comandozinho aqui de baixo vai estar errado. Ele vai falar, ó, cannot find module, aí todo esse caminho aqui, porque quando você tenta executar, ele pega todo esse caminho aqui e tenta executar esse arquivo. Só que esse arquivo não existe porque eu não criei ele, tá? Então essa é mais a ideia. Ficou um pouquinho mais claro de como usa ele? Ah, tá bem, obrigada. Eu vou tentar aqui, eu vou fazer. Obrigada. Sim, mas isso aqui é normal dar bastante erro, porque isso aqui envolve também um pouquinho de conceito de terminal, tipo você saber onde que tá sua pasta, onde está seu arquivo. Então, se der algum erro, alguma coisa, pode me chamar porque pode ser dúvida de bastante gente também, tá? Então não se preocupa não. Tá, obrigada. Certo. Então funções tá tranquilo, né? Alguma dúvida da função? Acho que eu já perguntei isso, né? Ou não? Deu branco aqui. Acho que por enquanto não. Enquanto não? Tá. Vamos falar então de array. Que aí o exercício que o Juan aqui pensou que a gente deixou é sobre arrays. O Carlos já falou com vocês sobre arrays? Ou vetores também pode ser esse nome? Já. Certo. A dúvida vai estar no literal, né? Que é o maior problema. Então, vamos lá. Quando a gente coloca uma variável, a gente declara um... Deixa eu deixar isso aqui comentado também. Isso aqui eu posso estar fazendo muito automático, mas só para deixar claro, quando eu coloco esses barra barra, é porque esse pedaço do código não vai ser executado, tá? É os comentários. Para fazer rápido assim do jeito que eu tô fazendo, você coloca Ctrl mais aí isso aqui, tá? Que eu faço, eu seleciono uma linha, aí eu clico nisso no teclado, né? E ele já comenta pra mim.
Então vamos lá. Ahn, Suponha que a gente tenha vários nomes, tá? Aqui eu vou deixar como nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. Suponha que a gente tenha várias variáveis aqui, listando de nome até nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, certo? Aqui eu vou colocar Flávio, Tatiana. Ah, certo. Um array serve para quê? Ele basicamente pega e guarda informações lá dentro dele, através de uma lista, né, que a gente pode chamar um vetor. Como que a gente declara um array? Da mesma forma que qualquer outra variável, a gente escreve let ou const. Normalmente a gente usa const para vetor, depois eu explico melhor porquê. Então, por exemplo, let array vetores, certo? Eu vou criar aqui uma variável que vai chamar array vetores e eu vou colocar esse símbolozinho aqui, tá? Esse símbolo, ele significa que isso aqui, essa variável, equivale a um array de vetores. Desculpa, que essa variável array de vetores significa um array, perdão. Então sempre que a gente quiser determinar isso aqui, a gente abre... Esqueci o nome desse símbolo. Nossa, deu branco. É Chaves, não é Chaves? Sei lá. Eu sempre esqueço o nome disso aí. Bom, mas enfim. Pra gente declarar um array aqui no JavaScript, a gente coloca o nome, da mesma forma que a variável, e seta ela para esse elementozinho aqui, tá? Vamos tentar dar um console log nesse array de vetores. Tá vendo que ele deu exatamente esse mesmo símbolo. Por quê? Aqui a gente criou a base do array e a gente pode colocar coisas dentro dele, porque ele é um vetor. Então se, por exemplo, eu colocar aqui nome 1, nome 2, 3, nome 4, eu guardei todas essas variáveis que eu declarei aqui antes dentro do meu array, tá? Então a gente passa aqui o nome da variável que você quer jogar aqui dentro, ou se quiser você pode, por exemplo, também jogar qualquer valor, por exemplo, um nome direto aqui, .com aqui, você pode também, tá? E você separa esses itens do array com as vírgulas, tá? Um array pode ter quantos elementos você quiser. Então beleza. Agora se eu der console log de novo nesse array de vetores, o que ele vai dar pra gente? Vai dar todos os nomes que a gente colocou antes nas variáveis, tá? Deu pra entender? O básico assim do array é isso. Essa parte que deu pra entender bem como é que funciona um array? Deu pra entender, sim. Deu? Tá. Da mesma forma que a gente tinha o document, lembra que a gente escrevia document, a gente escrevia ponto, ele dava um monte de métodos e atributos aqui pra gente? Quando a gente declara um array, automaticamente ele já tem uns métodos já feitos pelo JavaScript, tá? Então se eu escrever de novo esse nome aqui de array, certo? Array.vetores, eu escrever um ponto, vocês estão vendo agora que ele dá um monte de
método aqui pra gente. Tudo isso aqui são métodos que a gente pode usar com arrays, tá? Então, supondo que, por exemplo, eu quero ver quantos itens tem nesse array. Existe um método .length para isso. O propriedade .length para isso, que serve justamente para ele falar quantos itens tem nesse array, tá? Então, se por exemplo eu colocar aqui, ó, no console log que a gente está usando, .length, e rodar de novo, ele vai falar aqui 5, tá? Porque a gente tem 5 elementos dentro desse array. Aqui vai chegar uma parte bem importante, principalmente daqui pra frente pro exercício de vocês, é pesquisar o que são esses métodos, quais são, para que você quer usar. Então, uma coisa que eu recomendo bastante, aqui que o Rua já falou bem, deixa eu pegar aqui, é usar o MDN, tá? Nossa, o MDN atualizou, diferente agora. Bom, mas enfim, aqui o MDN tem a referência de JavaScript. E nele tem, cara, tudo aqui de JavaScript. Se você procurar, por exemplo, que aqui tem em português, deixa eu escrever MDN Array. Tá? Aqui ele vai dar pra vocês. Deixa eu deixar aqui nessa tela e deixar vocês aqui do lado. Se eu pesquisar aqui, dá pra gente ver literalmente tudo da linguagem falando sobre arrays. E principalmente aqui do lado esquerdo, lembra que eu falei bastante desse nome métodos? Tem aqui os métodos dele. Ó, por exemplo, propriedade length é uma delas. E os métodos tem vários aqui. Então, dá pra ir explorando aqui, né? Bastante coisa. Por exemplo, vocês vão ver que vai ter bastante métodos que mexem nas arrays ou fazem alguma coisa com as arrays. Por exemplo, você tem essa... tô cheio de coisa aqui aberta. Você tem esse array aqui, certo? E você quer, por exemplo... colocar um novo nome aqui. Porque a gente está iniciando essa array, certo? Só que a gente já está colocando aqui os nomes direto. Se a gente, por exemplo, quisesse adicionar mais um nome aqui, a gente viria aqui. Uma coisa que eu recomendo é que, assim, se vocês não quiserem ver todos um por um, lendo cada um, por exemplo, vocês querem ver exatamente, pensar, como é que eu removeria a último item do array, ou como é que eu adicionaria um item no array, recomendo vocês pesquisarem tipo mais direto no Google, por exemplo, how to add an item in array. Aqui ele já vai recomendar, ó, já vai falar aqui push method, tá? Então é bem importante vocês pesquisarem as dúvidas direto também, sabe? Tanto, por exemplo, se você quiser ver alguma coisa específica, procurar mais direto, ou pelo menos, como eu disse que tem vários métodos, vim aqui indo ler cada um, sabe? Vai ter uma hora que vocês vão usar tanto cada método que não vai precisar mais ler, vocês vão decorar tudo de tanto usar. Eu mesmo sei de cabeça todos esses aqui porque já usei eles, sei lá, 500 milhões de vezes. Então é bem comum que no começo pareça que tenha muita coisa, só que você vai usando e vai ficando mais tranquilo. Então, por exemplo, aqui eu pesquisei como adicionar um item no array. Vamos entrar nesse link aqui. Ó, o cara definiu uma variável aqui, fruits, certo? E setou ela para banana, orange, apple e mango.
E aqui ele usou esse fruits.push kiwi. Vamos ver o que isso aqui faz. Replicar no nosso. A gente tem o nosso array de vetores, certo? Que tem os nossos 5 nomes. Até aqui, deixa eu dar um clear e rodar de novo. Opa. Que tem os nossos 5 nomes aqui, certo? Então ele estava falando que se eu escrever o array de vetores, escrever ponto push e incluir alguma coisa aqui, por exemplo, deixa eu colocar um outro nome, Maria. Quando eu executar isso aqui, vocês vão ver que adicionou aqui no finalzinho Mariana, tá? Deu pra entender mais ou menos como é que funcionam esses métodos do array? Deu, ficou uma dúvida. Manda. No caso, você declarou o let como nomes, só que no array você também comentou que poderia colocar o nome próprio sem declarar. Qual seria a melhor forma? Perdão, não entendi. Como assim nome próprio? Então, você colocou, vamos supor, se você quisesse incluir um nome entre chaves, poderia incluir. Qual seria a melhor forma? Declarar e colocar depois no array ou colocar o nome? Tá, entendi. Entendeu? Aham. Vai depender, tá? Se, por exemplo, o mais comum é que você tenha, por exemplo, uma array vazia, tá? Que você declarou, por exemplo, sei lá, no começo do seu código, lá em cima. Você declarou ela e esqueceu da existência dela. E você tem vários nomes aqui. O ideal normalmente é que você adicione esses nomes por aqui. Não é muito bem ideal, vai depender do que você precisar na hora, sabe? Se, por exemplo, se no seu código você precisar criar já o array o array aqui. Nossa, aqui eu... Nossa, perdão, tô doido aqui, era pra ser array nomes, coloquei array vetores. Desculpa. Vai depender do que você precisar, tá? Se você, sei lá, por algum motivo quiser declarar já o array com alguma coisa dentro ou adicionar depois, vai depender do que você estiver fazendo na hora. Quer falar alguma coisa? Se você for alterar o conteúdo do, por exemplo, se o nome do Flávio tá ali guardado na variável, e aí por algum motivo ele vai no cartório e troca o nome dele para Flavinho. Aí é bacana deixar salvo na variável, né? Agora, se é algo que vai ficar lá para sempre, você volta na array e deixa lá, fixo, né? É tudo uma questão também da gente pensar na memória que a gente está usando. Porque essas variáveis, elas estão salvas na memória, né? E aí, a gente tem que pensar, tipo, no que a gente vai modificar, no que a gente vai ter fixo ali e tal. Mas o resultado é sempre o mesmo, né? Mas, por exemplo, se a gente roda um método de, sei lá, remover o último nome, que vai ser o exercício que a gente vai passar. Vamos supor, a gente vai lá e tira o nome do Nicolas. Se eu quiser adicionar de novo, eu posso só colocar um push nome 4, né? Se eu não tivesse guardado o nome dele na variável, eu teria que escrever na mão de novo, né? Então é mais pensar fazer essa análise, né? Antes da gente escolher. Mas, como eu falei, o resultado é o mesmo. Uhum. Uma das coisas importantes que eu não mostrei para array é que a gente tem essa lista aqui de nomes, certo? Suponha que vocês queiram acessar um nome dentro dessa array, tá? Como que a gente faria isso? Porque se vocês virem aqui, se eu colocar console.log array de nomes, ele me dá todos os nomes, tá? Vou dar aqui de novo. Ele me dá todos os nomes. Supondo que eu queira pegar, por exemplo, o nome que esteja aqui do Juan, que é o terceiro item. Como que a gente faria isso aqui? Quando a gente tem array de nomes, a gente acessa os valores dentro dele, abrindo essa chave de novo e colocando um número, que vai representar o índice de onde está localizado aquele item.
Aqui vocês estão vendo que ele começa, por exemplo, teoricamente, se a gente fosse ler isso aqui mesmo, seria o elemento 1, elemento 2, 3, 4, 5. Em array ele começa do zero a contar. Então, por exemplo, se eu der console log 0, ele vai me printar Flávio. Tá? Porque ele não começa a contar do 1. Se eu trocar isso aqui, por exemplo, para 1, ele vai me printar agora Tatiana, que era o nome aqui que está nessa posição. Por mais que a gente conte os elementos que estejam tipo elemento 1, 2, 3, 4, 5, tipo assim, lendo, pensando assim no ser humano, a gente está lendo aqui elemento 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele conta do zero, tá? Então é 0, 1, 2, 3, 4. Tanto que se, por exemplo, eu colocar aqui, ó, array de nomes, tentar acessar o quinto índice, ele vai dar undefined. Porque não existe um elemento com índice 5 aqui dentro. Deu pra entender essa parte? De como que acessa os elementos dentro da array? Sim, sim. A gente chegou a ver também com o carro do limite, né? Então vai ficar mais de boa. Chegou? Beleza, então. O que mais seria legal mostrar, Juan? Sei lá, eu acho que mostrar outro método também, né? Sei lá, um shift, um push, um pop. Quer dizer, o push você já mostrou, né? Uhum. Calma, deixa eu pegar um mais legal. Aqui. Sabe um negócio que eu pensei que seria bacana se mostrar? Seria, tipo, colocar uma array dentro de outra, né? E fazer uma bagunça. Tá. Porque aí você só tem strings, né? Aí, sei lá, bota um número, uma outra array, sei lá. Uhum. Tá. Vocês viram que aqui na nossa array a gente colocou nomes, certo? A gente colocou strings dentro dela. Uma array, ela pode ter exatamente o que você quiser, certo? Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro da array, inclusive outra array. Por exemplo, se eu colocar aqui, vou criar uma outra array chamada, sei lá, array de números, tá? E por exemplo, essa minha array de números ter um elemento 10, tem um 15, tem um 30, tá? Então aqui eu tenho duas arrays diferentes. Se eu quisesse, por exemplo, depois desse nome 4, incluir essa array, o que aconteceria? Como eu disse, você pode incluir qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, ele tem aqui a nossa array, a que está aqui, a mais de fora é essa aqui, né? Que está mais aberta. Aqui tem o nome 1, aí tem o nome 1, nome 2, 3, 4. Aqui é o Flávio, Tatiana, Juan, Gabriel e Nicolas. E aqui dentro eu passei aqui na última posição uma outra array, tá? Que ele tem os valores 10, 15 e 30. Eu disse para vocês que para você acessar um elemento dentro de uma array, você coloca isso aqui e o índice dele, tá? Então se eu colocar 0, ele acessa o nome 0. O índice 0 dentro dessa array, que seria nome. O array de números seria o índice 5 aqui agora, certo? Porque a gente adicionou mais um, que antes era 4, né? A gente adicionou agora array. Se eu rodar esse código agora, ele vai me printar só essa array de números, tá? E agora se a gente quisesse acessar um elemento dentro dessa array de números, por exemplo, que ela tem a posição 0 aqui, né? 1 e 2. Se a gente quisesse pegar o número 15, a gente vai e a gente concatena mais dessas, sei lá o nome disso,
mais desses negocinhos aqui. Então, por exemplo, se eu quiser acessar aqui o elemento 15, eu teria que colocar outro desse aqui, tá? E botar o índice de novo. Então, por exemplo, o índice 1, que seria aqui, ele vai me retornar o 15. Deu pra entender mais ou menos como funcionam essas arrays dentro de array? Como é que faz pra acessar, por exemplo, dentro delas? No primeiro colchete ali, você botou que número? Eu não consigo enxergar, não. Desculpa, Ah, só não dá pra ver isso. Não, sim, dava pra abrir mais aqui, ficava melhor pra vocês. Botei 5, Entendi, sim. que aí o 5 aqui equivale a esse aqui. Beleza. Para colocar string dentro do array? Dá pra colocar o que você quiser, tá? Dentro de um array. Qualquer variável, ou se você quiser colocar até a string direto, você pode. Tá? Por exemplo, se você quiser. Aqui, ó. Tá, obrigada. Sei lá, criar um array, qualquer coisa aqui, tá? Como você disse aqui, se a gente quiser colocar uma string, a gente pode, tá? Sem problema nenhum. Da mesma forma que, por exemplo, eu coloquei string aqui. A gente já tem uma variável nome que tem a minha string, que tem o meu nome. Se a gente quiser, a gente também pode colocar a variável, certo? Que isso aqui está fazendo referência à string Flávio. Ó, se eu der um console log aqui pra você ver, nessa array aqui, ele tá me mostrando agora array que tem um elemento Flávio, tá? Então, pensa que array vai servir para você criar uma lista que você pode colocar qualquer coisa dentro dela, tá? Mais pra frente vocês vão ver objetos no JavaScript. Você também pode colocar objetos lá, tá? Então você pode colocar exatamente qualquer coisa que vocês quiserem dentro de uma array. Ela serve justamente para isso. E conforme a gente tem esses métodos, isso acaba facilitando para desenvolver alguma lógica, sabe? Então, se por exemplo lá no futuro você quisesse filtrar essa array aqui para, por exemplo, criar uma outra array que tenha só nomes que tenham o L, o caractere L. Você pode fazer isso com algum método que já existe de array, tá? Alguma dúvida? Ô, Flávio, essa questão aí do filter é interessante, mas eu acho que Eu não vou mostrar. agora só para fechar mesmo, você podia, sei lá, mostrar um for each, um map, só para, porque acho que eu vi um exercício do Carlos que ele passou uma array e aí eu acho que ele pedia uma outra array com todos os valores, tipo com a raiz quadrada dele, um negócio assim, né? Aí eu acho que tipo, só rodar um for each mesmo, por mais que a gente não tenha visto ainda, né, esses métodos mais complexos, só para vocês terem uma ideia mesmo do exercício dele. Acho que, inclusive, não sei, as meninas podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que um for seria até melhor, porque a gente tem falado muito do for. Sim, O for each acho que falamos menos, mas vamos usar bastante o for e o nested for nesse exercício, não é? Que é com matriz. Então, acho que seria interessante, sim, falar um bocadinho da sintaxe do for. Sim, sim. O for é mais importante porque o for each vai ser um método que ele já está pronto, tá? Nas arrays. Só que não adianta nada mostrar o for each sem mostrar um loop de for primeiro, tá? Então como que a gente faz um loop aqui no JavaScript? A gente escreve for e dentro desse for a gente seta 3 coisas aqui dentro. Uma variável que você vai usar como base. Então, por exemplo, se eu criar aqui let número é igual a 1, tá? Então aqui, nesse for,
eu tô colocando aqui como primeira coisa esse número é igual a 1. A segunda coisa que a gente vai colocar do for é é a base para o quantas vezes esse for vai rodar. Então, por exemplo, número tem que ser menor do que 10. Tá? Aqui vai ficar um pouquinho mais claro quando eu terminar. E no terceiro, você vai definir uma mudança para esse número para cada vez que esse for executado. Então, se eu colocar número se eu colocar número mais, eu já explico o que serve esse mais. O que significa esse for? Basicamente, ele é um loop que vai executar algum código aqui, por exemplo, se eu botar console.log rodou o loop, tá? Quer dizer que, baseado nessas instruções aqui em cima, que eu vou explicar melhorzinho o que é cada uma, ele vai executar um pedaço de código aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu vou rodar esse aqui primeiro para mostrar o que ele está falando. Deixa eu limpar. Tá vendo aqui que ele printou para mim e rodou o loop 9 vezes? Certo? Então ele executou esta parte aqui do código 9 vezes. Como que a gente faz para manipular o quantas vezes que isso está sendo executado? É através desses parâmetros aqui em cima, tá? Onde o primeiro parâmetro é uma declaração. Então, vocês podem declarar uma variável aqui, por exemplo, que nem a gente declara aqui o nome, sabe? Let nome igual Flávio. Aqui eu criei let número igual 1. Então, esse número existe dentro do escopo desse for. Tá? Aí a gente separa por esse ponto e vírgula para colocar as outras declarações. E aqui é o... tá me faltando a palavra. Tem uma palavra melhor para explicar isso aqui. É a condição para esse loop rodar. Então, esse loop vai rodar enquanto número seja menor do que 10. Tá? E a terceira declaração do for é uma execução de um códigozinho aqui dentro para cada vez que esse loop for rodado. Então aqui o que está acontecendo? Ele começa no 1. Tá? Ele está falando que enquanto o número for menor do que 10, ele vai executar esse console log. Já sei, tinha uma ideia melhor para explicar isso aqui mais fácil. Se eu colocar só essas duas declarações, esse loop aqui não ficaria infinito? Porque a gente está declarando que número é igual a 1, e enquanto o número for menor do que 10, ele vai estar rodando isso aqui, certo? Então vocês concordam comigo que tem que ter alguma coisa para, por exemplo, ele executar, para ele parar o loop uma hora? Porque senão aqui, se a gente deixasse assim, esse número aqui sempre vai ser 1, nunca vai mudar. Enquanto o número for menor do que 10, o código vai rodar para sempre. É aqui que vai esse terceira declaração. Você escreve um pedacinho de código aqui dentro. Por exemplo, número mais igual a 1. Tá? Então ele vai rodar isso aqui toda vez que um pedaço do loop terminar de rodar. Ou que tiver aqui dentro terminar de rodar. Então, por exemplo, ele roda aqui o número 1, ele roda o loop, depois ele vai somar mais um número,
o número vai ser 2, vai somar de novo, de novo, de novo, até o número não for mais essa condição. Quando esse número não for mais essa condição aqui, de número menor que 10, o loop para. Se quiser eu posso até mostrar aqui, ó, rodou o loop no número. E eu posso somar aqui esse número aqui na string. Calma aí. Tá vendo que ele tá me falando aqui, ó, rodou o loop no número 1. Aí depois, rodou o loop no número 2, 3, 4, 5 até 9. Por quê? A gente declarou que o número é 1, certo? A primeira execução desse loop aqui, ele vai estar dando um console log falando rodou o loop no número, aí aqui eu estou colocando a variável do número, certo? Então, toda vez que isso aqui está executando, esse número está sendo somado até mais 1. Então toda vez que ele for somado, uma hora essa condição de número ser menor do que 10 vai ser falsa. O loop é um pouquinho confuso de entender, mas deu pra entender um pouquinho de como funciona o loop? Eu posso tentar explicar de outra forma se quiser. Eu posso mostrar debugando aqui também, se for o caso. É que já são 2 horas, mas... É rapidinho, pô. Eu vou mostrar a tela aqui, 2 minutos, tá? Então, a gente já vai comer um pouquinho aí do tempo, gente, mas só para vocês verem que aqui no VS Code a gente consegue debugar o nosso código, né? Eu não vou explicar certinho, né, porque pode dar alguns erros, mas a gente consegue visualizar passo a passo o que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse for, né? É bem parecido com o que o Flávio criou, só mudei a mensagem aqui, né? Então, vezes que o loop rodou, e aí ele vai mostrar aqui o i mais 1. Se eu rodar aqui o debugger, né, ele já vai mostrar onde o meu PC está, né? No caso, ele está aqui nessa linha 1, que está marcada com amarelo, e ele vai checar. A variável i é 0, beleza. Aí, próxima linha. O i é menor do que 10? Confere, o i é menor do que 10, então ele passa. Aí ele faz o i++ e vem para cá. Aí ele coloca vezes que o loop rodou. I mais 1. E assim vai. E aí ele vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Se eu voltar aqui no debugger, né, ele vai mostrando bem devagarzinho o que está acontecendo, né? Conforme eu vou passando aqui a setinha para baixo, ele vai rodando esse loop. E é sempre, ele roda, chega aqui e faz a pergunta, o i é igual a tananã. Ele é menor do que 10, né? No caso o i agora é 6, então ele continua menor do que 10, então ele roda. E assim vai, né? E aí ele, quando chega no final, ele chegou aqui até o 10, ele pergunta de novo, o i ele é menor do que 10? Não. Aí ele já para de rodar. E o código finaliza, beleza? Então eu fiz isso aqui só clicando, né? Foram alguns passos aí pro nosso arquivo rodar, mas se eu vier aqui e simplesmente rodar o Node app.js, ele já roda isso aqui rapidão, né? Em milissegundos. Então, acho que com o debugger fica mais fácil de visualizar, né? Então ele vai passando e vai se perguntando, o i é menor do que isso? Se for, você aumenta, se não, você não faz nada, ele só ignora, né? E aí a gente pode fazer de várias formas, pode mudar aqui, sei lá, eu quero que o i comece no valor 5, aí ele só roda aqui 5 vezes, né? Eu quero que o i comece no valor 10, aí ele já nem roda, né? Porque ele já chega aqui, ele vê que o i é igual a 10 e já ignora tudo que está aqui dentro, beleza? Então, que nem o Flávio explicou, a gente tem o número base, né? Mas eu botei i de index, né? É o index do... É o valor que a gente normalmente usa, né? Quando a gente tem outros loops, a gente coloca, sei lá, j, né? Assim vai. Aí eu vou lá e crio o terceiro loop, coloco aqui, let k, né? E assim vai, né? Vamos seguindo aí o alfabeto até acabar as letras. Aí quando acaba, a gente coloca e 1, e 2, e 3, e assim vai, né? Não que eu acho que a gente vai, que algum dia vocês vão usar essa quantidade de loop dentro do outro, né? Mas basicamente é assim que eles funcionam, beleza? Mas é isso, só queria mostrar para vocês mesmo debugando, que talvez fique mais fácil de visualizar.
Beleza. É isso, gente. Até a próxima. Chama a gente lá no grupo. Obrigada, gente.